Deus seja louvado. Amém. Vamos iniciar, irmãos, esse culto de adoração a Deus essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a toda a Irmandade, Deus que abençoe grandemente a todos pela audiência, pela presença, por estar compartilhando o Santo Culto com seus contatos. Muito tem nos ajudado na nossa missão de levar o Evangelho do Senhor Jesus. Então sejam todos muito bem-vindos. Espero que todos possam aproveitar o Santo Culto essa noite e que sempre, como o Senhor tem feito, possa falar com as nossas almas. Vamos começar o culto, então, adorando a Deus com o cântico 121.
Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos cantar o hino 205, 205.
Glória a Jesus. Amados irmãos, agora para a oração, nós vamos louvar a Deus com o cântico 194. 194. Continuem compartilhando a live do Santo Culto, avisando seus amigos, seus contatos, a nossa irmandade, que o Santo Culto já está no ar, já está iniciado. 194. Glória a Jesus, glória a Deus. Para ser Deus Pai ajudado
Glória a Jesus, louvado seja Deus. Irmãos e irmãs, nós vamos agora buscar a presença de Deus em santa oração. Pedimos a todos que estão nos acompanhando pela internet nesse momento, que também coloquem-se em santa comunhão com Deus, para que o Senhor possa visitar o teu coração, possa visitar a tua alma, a tua vida, possa também te responder as dúvidas que você tem no seu coração. O Senhor é clareza de espírito, o Senhor é paz de mente e de coração também. Se nós crermos de toda a alma, nos colocarmos na presença de Deus, nós seremos atendidos pelo Senhor, seremos alcançados pelo Senhor e receberemos dele aquilo que almeja o nosso coração, desde que seja bom para nós e bom também para Deus. Vamos pedir a Deus a benção em favor de toda a nossa irmandade, de todos os que estão junto de nós cultuando nessa noite, e que o Senhor possa, por misericórdia, nos mandar a sua santa palavra. Nós compreendemos que muitos de nós estão passando momentos de dificuldade, momentos de aflições, de provações, enfim, de privações, mas saibamos de uma coisa, irmãos, o Senhor continua cuidando da sua igreja como um pai, como uma mãe cuida dos seus filhos. O Senhor continua ao nosso redor, nos guardando, nos abençoando, nos provendo de tudo o que é necessário. Então, que nessa noite o Senhor possa colocar nos nossos corações a santa paz de Deus. Que o Senhor possa colocar nos nossos corações essa confiança de que não estamos sozinhos, amados irmãos, que estamos sendo assistidos pelo Senhor e Ele tem cuidado de nós e continuará cuidando de nós até o fim dos nossos dias. Vamos todos juntos, numa só comunhão, buscar a Deus em santa oração. Amém. Glória a Jesus, louvado seja Deus, aleluia, Senhor, louvado seja o teu nome. Senhor, nosso altíssimo Deus e nosso bom Pai celestial, nós nos encontramos diante da tua presença, com os nossos joelhos curvados, para agradecer ao Senhor pela tua misericórdia, pela tua bondade, o Senhor ter cuidado das nossas vidas e nos ter provido de tudo o que é necessário para a nossa subsistência nessa terra. No outro tempo nós não tínhamos esse direito, então por isso nós adoramos a Deus, engrandecemos a bondade do Senhor, porque não fosse pela tua misericórdia, nós não estaríamos aqui, ó Deus. Só chegamos até aqui por grande bondade tua nas nossas vidas. Compreendemos também que todas as coisas que nos faltam serão supridas pela presença, pela providência do Espírito Santo de Deus em nós. Queira tomar, ó Senhor, nas tuas mãos os pedidos de oração da nossa irmandade, por famílias, enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, testemunhados e tantas outras necessidades que se apresentam diante do teu povo, necessidades estas que são conhecidas pelo Senhor, que Deus conhece e Deus sabe, Senhor, o que está nos nossos corações. No nome de Jesus, põe a tua mão santa de operação de milagre e opera também, Senhor, nas nossas vidas, e nós não nos envergonharemos de glorificar o teu santo nome. Oramos por todos os que estão fazendo menção na live nesse momento, Senhor, pedindo por suas vidas ou por alguém que conhece, alguém que sabe que está, ó Deus, passando em tribulações e necessidades, tudo o Senhor entende, tudo está, Senhor, encerrado debaixo das tuas mãos. Sabemos que no tempo certo a obra de Deus vai acontecer e nós vamos glorificar o teu santo nome. Apresentamos a Deus o ministério da tua obra, constituído nos 4 cantos da terra, onde o teu povo estiver trabalhando, anunciando o teu evangelho. Queira, Senhor, estar junto de todos nós, nos protegendo, nos fazendo, Senhor, enfim, cumprir o ide de Jesus, bendito seja o teu nome, e ter também com isso a nossa coroa preservada, a nossa coroa garantida no reino da tua glória celeste. Ó Deus eterno, abençoa a nossa nação que vem passando por essa pandemia. Daqui um pouco mais já vai fazer 1 ano que nós estamos nessa peleja. No nome de Jesus, põe a tua mão, Senhor, de cura, e cura o Brasil por amor do teu santo nome.
Cura a nossa gente, ó Pai, cura o nosso povo, porque só em Ti nós encontraremos refrigério, só em Ti, ó Deus, nós encontraremos escapatória. Nós cremos de todo o coração que todas as coisas que nos são necessárias também serão supridas pelo Espírito de Deus que habita entre nós. Manda-nos do céu, ó Pai, a Tua santa e gloriosa palavra e fala, Senhor, com as nossas almas, fala aos nossos corações, nos esclarece da Tua santa e boa vontade, para que em tudo que fizermos, o Teu nome também possa ser glorificado, ó Deus. Assim, dá-nos um culto de paz, movido, guiado e dirigido pelo Teu Espírito Santo, que tudo que façamos aqui essa noite seja para a glória do nosso Deus. É o que nós pedimos ao Senhor e agradecemos por Jesus Cristo, Teu Filho, bendito para toda eternidade. Amém. Glória a Deus nas alturas. Santo é o Senhor Jesus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Amados, vamos para os anúncios então. Os cultos presenciais aqui na congregação de Alphaville se dão aos domingos às 10 e às 18h30, às terças-feiras às 14 horas, às quartas-feiras às 20 horas, e aos sábados, às 10 da manhã, é o culto só das nossas irmãs. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Também toda sexta-feira, às 21h30, tem a live de estudo bíblico com o nosso irmão Cosmo, que é transmitido aqui do escritório da igreja para toda a nossa irmandade, levando informação, conhecimento da palavra de Deus. Tudo isso é muito importante, muito necessário. E nós sabemos que quanto mais o povo de Deus aprende, mais conhece da palavra, menos refém fica, irmãos, enfim, das coisas dessa vida, das informações truncadas, informações erradas, de pareceres humanos, muito mais no tocante à palavra de Deus. Então é importante que a irmandade se instrua bem da palavra, examine bem as Escrituras, como o próprio Senhor disse, examinai as Escrituras, para que possais dela adquirir conhecimento. Então, se não examinar a Escritura, não tem como ter conhecimento, não tem como adquirir conhecimento. Então, é muito importante que todos nós nos esforcemos nesse propósito de ler mais a Bíblia Sagrada, de nos inteirar mais das coisas espirituais. Também, amados irmãos, no dia 20 de março, às 19h30, nós teremos a abertura de uma nova casa de oração em Águas Lindas de Goiás. Nós estaremos lá, Deus preparando também, quero estar lá junto dos meus irmãos, as irmãs, para nos alegrarmos juntos na abertura dessa congregação. E também haverá uma reunião ministerial nesse mesmo dia mais cedo, acredito que às 16 horas. Como a Irmandade bem sabe, nós temos relatado já há alguns dias, iniciamos o processo de reforma da casa de oração do bairro do Limão, na zona norte de São Paulo. Muita Irmandade tem perguntado o endereço, porque quer passar na frente, mesmo que a igreja ainda não esteja liberada para receber a Irmandade, e é evidente que nós vamos passar. A igreja fica na rua Jerônimo dos Santos, 28. Esse Jerônimo é com a letra J de Jesus, tá bom? Jerônimo dos Santos, número 28, Vila Barbosa, no bairro do Limão, uma travessa bem pertinho da Deputado Emílio Carlos, bem perto da Avenida Deputado Emílio Carlos, bem pertinho também do Largo do bairro do Limão. Então pedimos a colaboração da Irmandade na contribuição, nas ofertas. Aí na descrição do vídeo estão os dados bancários aqui da CCA e você pode contribuir com alegria, e eu tenho certeza que nisso também o nome de Deus será glorificado. A nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br, alfaville@ccacristã.org.br. Nós devemos mudar essa chave em breve para ficar mais fácil para mandar. Nós vamos pôr o número do telefone fixo aqui da congregação de Alphaville. Vai estar lá na próxima segunda, 2 linhas, e a gente vai passar o número para a Irmandade, que durante o dia vocês podem ligar também para pedir oração, para pedir informação que achar necessário, tá bom? Que julgarem ser necessários para o seu bem-estar e também para a obra de Deus. A mesa do amor, que é o atendimento dos necessitados, pedimos a colaboração da nossa Irmandade também. Nesse próximo sábado, nós temos agendada uma reunião ministerial geral. Por conta da pandemia, nós achamos por bem cancelar essa reunião, porque está havendo uma disseminação em maior escala do coronavírus aqui em São Paulo. O próprio governo estadual
instruiu a fazer uma sugestão de toque de recolher das 22 às 5 da manhã, das 22 horas às 5 da manhã. Então, a reunião permanecerá, entretanto, de modo online. Nós vamos transmitir para os anciães às 19 horas, nós vamos enviar o link aos senhores, e depois, às 20 horas, para todo o ministério da obra de Deus também. Então, estão todos mais do que convidados, devem participar dessa reunião às 19 horas, somente os irmãos anciães. E depois, às 20 horas, todo o ministério da obra de Deus. Irmãs da piedade, da música, músicos também, todo o ministério é importante que participe nessa reunião, que será pelo aplicativo Zoom. Nós vamos disponibilizar aos senhores os links também do aplicativo. Mais alguma coisa, irmão Bruno? Acho que já vi, está tudo certo, né? Vamos louvar a Deus com o cântico 314, 314, e vamos aguardar a palavra. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos aguardar a palavra, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém.
Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no Santo Evangelho de Lucas, no capítulo 12, leremos do verso 35 a seguir. Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 12, no versículo 35. Tá bom o meu áudio, Brunão? Você vê aí no fone como é que tá? Tô achando que tá meio baixo. Trazer o Humbertinho para atender mais uns cultos para você, que aí você fica esperto, que ele fala bem alto. Foi? Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 35. A parábola do servo vigilante. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, e quando houver de voltar das bodas, para que quando vier a bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá, e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados serão os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós, ou também a todos? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre todos os seus servos, para lhe dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Somente até aqui, irmãos. Amém, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Irmãos amados, é uma palavra que a gente não vê muito, não, ser pregada nas congregações, nas igrejas. Entretanto, a palavra ela não tem um caminho natural, assim, dizer uma sequência lógica para a nossa razão, ela não faz aquilo que nós queremos. A palavra de Deus vem segundo o Espírito de Deus que sonda os corações e distribui o pão segundo a necessidade do seu povo. Queremos crer por fé que essa noite, essa é a necessidade da Igreja de Deus que está assistindo esse santo culto nesse momento. Sobre o servo vigilante. Nós imaginamos, irmãos, vigilância como um vigilante mesmo, como lá na portaria do prédio onde eu moro, na empresa e outros lugares, há pessoas que estão ali de guarda, estão ali de prontidão para garantir a integridade de alguém ou de um grupo de pessoas distinto ou quem quer que seja. Já na presença de Deus, estar vigilante não é ficar prestando atenção, olhando no céu, dizendo, bom, a hora que Jesus apontar lá na glória, eu vou, enfim, começar a fazer todas as coisas que são listas de fazer para ganhar a aprovação de Deus. Não, irmão. Estar vigilante é estar preparado, é estar pronto. É como se uma pessoa te diz, olha, e com Deus ainda não tem dia, mas se uma pessoa te diz, olha, quinta-feira eu vou te buscar para nós irmos em tal lugar. Que horário? Não sei o horário, fica pronto. Se a pessoa passar de manhã, você está pronto. Se ela passar no meio do dia, você está pronto. Se passar à tarde ou à noite, você está pronto também. Essa é a vigilância que a palavra de Deus
quer fazer despertar nos nossos corações essa noite. Colocar o povo de Deus em observância à palavra. Colocar o povo de Deus ligado nas coisas de Deus. Ligado no Senhor. Preocupados, atentos com o chamamento de Deus para a nossa vida. Ocorre que as coisas do dia a dia, que as nossas atribuições carnais do nosso cotidiano, elas sorrateiramente, invisivelmente, vão se sobrepondo às coisas espirituais. Elas vão tornando-se mais importantes do que, amados irmãos, as coisas espirituais. E é nesse momento que nós enfraquecemos na fé. E quando já nos achamos enfraquecidos, usamos aquele subterfúgio que todo crente parado fala: Deus está em todo lugar. Onde eu estiver, Deus está comigo. E não deveria ser assim. Porque não foi a mensagem que Jesus nos deixou. Ele não disse: onde vós estiveres, eu estarei convosco. Ele disse: eu quero que onde eu esteja, estejais vós também, que é no céu, que é na glória de Deus. Vigiar vai muito mais além de orar. Vigiar é fazer o bem, sem tempo, sem padrão, sem propósito até. É fazer o bem indistintamente, a quem quer que seja. Homem, mulher, cristão, não cristão, amigo ou até o nosso inimigo. Ser vigilante é amar sem reserva, amar sem restrição, amar sem medo de rejeição. Porque amar quem nos ama é muito bom, mas amar quem nos odeia, só Deus para ter misericórdia. E o Senhor vem trazer esse despertamento à sua igreja nessa noite. Vem trazer a você, irmão, a você, irmã, que está assistindo essa live, esse despertamento, para te dizer que você deve preocupar-se mais com a tua salvação, que você deve preocupar-se mais com as coisas espirituais, que talvez tu estejas muito envolvido com as coisas dessa vida, muito envolvida com as coisas carnais, com os desejos da tua carne, para onde ir, com quem ir, o que fazer, com quem fazer, o que comer, o que comprar, o que vender, e tantas outras coisas que fazem parte agora do seu cotidiano, estão te dominando e fazendo você se esquecer que dentro da tua alma, dentro do teu corpo, desse tabernáculo de carne, tem uma alma que anseia pela presença de Deus. Uma alma que deseja, irmãos, com afinco, que deseja com ardência de coração, estar na presença do nosso Deus. A palavra aqui nos relatou que se o pai de família soubesse a hora que o ladrão vinha roubar a sua casa, ele se poria de prontidão e evitaria aquele dano, evitaria aquela perda. Assim é o Filho do Homem. Nós não sabemos o dia nem a hora em que ele vem buscar a sua igreja, mas é importante que quando ele vier, nós possamos dizer: ora vem sem demora, Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Vem, Senhor, porque eu já estou te esperando. Vem, Senhor, porque eu já estava te aguardando desde sempre, vigiando, orando. Como cantamos no hino, nós devemos estar em constante oração e no amor do Senhor meditar. Irmão, irmã, aplica-te essa noite em oração, aplica-te essa noite em perdoar, em fazer a caridade, em fazer o bem, em se aproximar do Senhor, para que as coisas espirituais se sobreponham às coisas materiais, para que você não seja um refém do teu trabalho, para que você não seja um refém do imediatismo, para que você não seja um refém do consumismo, dos vícios e do pecado como um todo, que quer corromper a tua alma, quer corromper o teu coração. Mas essa noite o Senhor vem para fortalecer a nossa base espiritual, vem fortalecer o nosso espírito, o nosso ser, e vem colocar em nós um espírito excelente de vigilância, amados irmãos. De vigilância, minhas irmãs, de atenção, anelando a todo tempo pela presença de Deus, e observando o Senhor onde Ele está, e percebendo que em algum lugar, em algum momento, em alguma ação, em qualquer negócio,
Não está ali a presença de Deus, fugiu do mal e da aparência do mal também. Bem-aventurado você, que quando o Senhor te vier buscar, te achar vigilante, te achar preparado e preparada para toda boa obra de Deus na terra. E o Senhor te pergunta essa noite, tu estás te preparando para a salvação? Estás te preparando para a vida eterna? Para receber os dons de Deus sobre a tua alma e sobre a tua vida? É importante que você pense nisso. É importante que o teu coração se aplique às coisas espirituais. E que você não seja, irmãos, mais um escravo do pecado, mais um cavalo do diabo, mas que você seja uma ferramenta preciosa, uma arma muito bem afiada nas mãos do Senhor Jesus. Glórias a Deus nas alturas, bendito seja Deus, de maneira tal, irmãos, irmãs, que Deus se usará de ti como instrumento na sua obra. Glória a Deus nas alturas. Então, amados irmãos, não façamos nada que venha desagradar ao Senhor. Não façamos nada que nos venha afastar de Deus. Só um gole, só um trago, é só essa vez, depois eu paro, eu vou trair só essa vez, depois eu não traio mais, irmão. E se o Senhor te vier buscar nessa hora? Não é, irmãos? Nós falamos da volta de Cristo, quando vem buscar a igreja no arrebatamento, mas ele tem voltado continuamente. Só no Covid já voltou para 200 e não sei quantas mil. Morreu, Cristo já voltou. Se salvou, salvou. Se não salvou, pode fazer missa de 7 dias, pode fazer o que quiser. Irmão, bem-aventurado tu serás, se no dia da tua partida você partir na certeza da vida eterna. Senhor, vou deixar aqui as coisas dessa vida, vou deixar aqui família, amigos, bens, mas eu tenho plena consciência que estou me desligando desse corpo de carne, porque eu creio de alma na salvação dela, da minha alma, da minha vida, do meu espírito que voltará a Deus, e eu tenho certeza da vitória, da vida eterna em mim. Então, irmãos amados, é necessário que nós nos lembremos muito bem dessas coisas. E a Igreja de Deus não se lembra. Ao longo do tempo nós lembramos do carro que queremos comprar, lembramos do casamento que queremos fazer, da viagem que queremos empreender, de galgar um cargo maior no trabalho, de ganhar mais dinheiro, e tudo isso é lícito. Mas foi escrito no livro do pregador em Eclesiastes, é lícito gozar os bens que Deus dá, mas eles não podem satisfazer a alma. Nenhuma dessas coisas poderá suprir as necessidades do teu coração. Mas se você se revestir da presença de Deus, se você se revestir da glória de Deus, se você permitir que essa palavra te alcance, e que você dê valor ao que realmente tem valor, e que você se desprenda das coisas dessa vida, bendito seja o nome do Senhor, que você se desprenda dos pensamentos pequenos, que você se desprenda dos rancores, do ódio, da inveja, da soberba, glória ao nome do Senhor, da altivez de coração, tu estarás em vigilância, e o teu coração será achado aprovado diante de Deus. Teu coração será encontrado limpo e as tuas mãos purificadas, limpo de mão, puro de coração, irmãos e irmãs, com os nossos lábios também santificados pela palavra. Nós sabemos que os dias são maus, que nós estamos em meio a uma pandemia, enfim, uma quantidade, irmãos, exorbitante, exagerada de desemprego, de pessoas adoecidas não na carne, mas no espírito, na mente. Mas o Senhor vem essa noite trazendo a sua palavra, pedindo à sua igreja, vigia a igreja de Deus. Vigia no nome de Jesus. Cuidado com o laço do passarinheiro, cuidado com as armadilhas do adversário, cuidado com a conversinha mole do inimigo, que vem para te engodar, vem para te enganar, vem para destruir o sonho de Deus em você. E vem também para tirar a tua coroa de salvação. E não é o que Deus quer para ti, nem para mim, nem para nós. O apóstolo Paulo diz que o Senhor nos quer achar irrepreensíveis diante da sua presença.
Deus nos quer achar irrepreensíveis, amados irmãos. Em nome de Jesus, receba força por essa santa palavra. Em nome do Senhor Jesus, receba a unção de Deus por essa palavra, para você fortalecer o seu espírito, o seu coração, e permitir que Deus toque em você, de maneira que você tenha essa consciência plena, essa necessidade latente, urgente, de estar em vigilância diante do Senhor. Aquele que vigia não briga por qualquer coisa. Aquele que vigia perdoa com facilidade, não junta rancor, não junta ódio, não se lembra das coisas ruins, nem se prende a um passado de tristeza. Aquele que teme a Deus, irmão, está sempre alegre, está sempre feliz, está sempre, irmão, contente, na certeza de que por maiores que sejam as suas provações, maior ainda é o Deus a quem ele e ela servem, irmão. Maior é o Deus a quem você serve, maior é o teu Senhor no céu e na terra. Em nome de Jesus, receba essa palavra na tua vida e que nada venha tirar essa certeza de que você, junto a todos nós, numa só comunhão, estamos caminhando rumo a Sião celestial, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Então, por isso, nós devemos olhar sempre para Cristo. Se formos pegar o exemplo do irmão Rodrigo, do irmão N, do irmão Odair, do irmão Bertinho, do irmão Tiago, do irmão Jean, e outros irmãos que atendem o Santo Culto, não só aqui, mas também pelas congregações Brasil afora e fora do Brasil também, nós, irmãos, certamente encontraremos muitas falhas nesses irmãos, muitos erros, muitas coisas que deixam a desejar. Mas se nós estivermos estribados, seguros na mão do Senhor Jesus, tendo Cristo como exemplo supremo da nossa fé, da nossa confissão de fé, bendito seja o nome santo do Senhor, nada disso, irmãos, absolutamente nada, vai nos tirar da presença de Deus. E nós teremos sempre uma confiança no Senhor. Vem pandemia, vai pandemia, vem desemprego, vai desemprego, mas eu estou no Senhor Jesus. Eu sei quem é o Deus em quem tenho crido. Você conhece o teu Deus, irmão? Dá glória a Deus, porque saiba você também que Ele te conhece. Saiba você também que Ele sabe quem você é. Saiba você que Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. E que Ele conhece os teus caminhos, e que Ele conhece o teu deitar e o teu levantar, e que Ele tem nas suas mãos a resposta das suas necessidades. Se você estivesse em vigilância, você talvez já tivesse percebido o quão pertinho de você está o Senhor, o quão pertinho da tua vida está o Senhor, mas como você não está ainda, você ainda não conseguiu enxergar o quanto Deus está perto de você. Mas essa noite, em nome de Jesus, sejam abertos os teus olhos espirituais. Sejam abertos os teus olhos para as coisas de Deus. Seja aberto o teu coração para receber essa palavra. Seja o teu espírito elevado a Deus, para que você receba o toque de Deus através dessa palavra. E o Senhor te disse, tu continuares em vigilância, a minha mão destra, a minha mão direita é colocada sobre a tua cabeça, e te diz o Senhor, seja abençoado em nome de Jesus. Então, amados irmãos, vejamos muito bem o que a palavra quer de nós. Examinemos bem os nossos corações. Irmandade, preocupa-se sempre com o culto, como está indo o culto, o irmão que está atendendo o culto, quem é, quem faz, se prega muito, se prega pouco. Cuidado, irmão. Cuidado, minha irmã. Muito cuidado. Porque o que deve estar no teu coração é a palavra de Deus. Não se preocupar com esse nem aquele. A palavra de Deus é sempre a palavra. Independente do servo que pregue, ela continuará e será eternamente a boa palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo para falar com a nossa vida. Então é necessário que a igreja de Deus adquira, irmão, esse conhecimento, esse temor, essa chave, essa válvula de escape, essa chave que abre qualquer porta. A vigilância abre a porta da libertação. A vigilância abre a porta da reconciliação. A vigilância abre a porta da bênção material. Porque aquele que é vigilante, ele é atento, ele não é esbanjador.
Ele não vive dissolutamente, ela também não vive dissolutamente. Ele vive sempre numa medida modesta, uma medida dada por Deus, sem vaidade, sem pretensões humanas, pois ele e ela sabem que as suas vidas estão na mão de Deus. Te diz o Senhor essa noite: a tua vida está na minha mão. Glória a Deus nas alturas, a tua vida está segura nas mãos de Deus, irmão, irmã amada. Então, queridos irmãos, vigiemos. É o conselho de Deus para nós essa noite. Vigiemos nas nossas ações, vigiemos nas nossas palavras, vigiemos nos nossos intentos, nos nossos pensamentos. Até aquilo que passa na nossa mente nós devemos passar, esquadrinhar na vigilância, irmãos. Numa forma bem estreita, num corredor bem estreito, de maneira que só passe coisas puras. Num filtro bem apurado, enfim, irmãos, bem fino, para que toda impureza seja filtrada da nossa vida. Um cristão que vigia não fala mal do outro. Um servo de Deus que vigia não tem raiva, não tem ódio, não tem rancor. Tudo espera, tudo crê, tudo suporta, como está lá em 13 aos Coríntios, da excelência da caridade. A vigilância é a irmã gêmea da caridade. Elas andarão sempre juntas. Você pode notar que uma pessoa vigilante é uma pessoa não dada a muita conversação, é uma pessoa que observa mais, como tem o ditado aí no mundo, falar é prata, ouvir é ouro. Está sempre observando, está sempre aprendendo, como diz a palavra, pronto a ouvir e tardio no falar. Irmão, irmã, em nome de Jesus Cristo Nazareno, receba essa boa-aventurança de estar debaixo da proteção de Deus. Abre os teus olhos espirituais nesse mundo de treva. Tu tem que ser uma luz acesa, irmão. Uma luz acesa, minha irmã. E fazendo assim, todas as coisas contribuirão para o teu bem. Fazendo assim, você vai bem na terra, tua família vai bem na terra, tua parentela vai bem na terra, e tudo que te falta, Cristo suprirá. Tudo que te falta será providenciado, será provido pela palavra do Senhor. Glórias a Deus nas alturas. E o Senhor te diz por essa palavra, pela tua vigilância, eu estou mandando a providência bater na tua porta. Pela tua vigilância, eu estou abrindo as cadeias que te prendem. Pela tua vigilância, aquele que te acusa vai ter que se calar no nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Então, amados irmãos, irmãs, guardemos bem essa palavra nos nossos corações e lembremos-nos da vigilância constante, da atenção constante. Que façamos uma análise antes de soltar qualquer palavra dos nossos lábios, de permitir que qualquer pensamento venha na nossa mente e de qualquer sentimento escuro, obscuro, venha, enfim, habitar nos nossos corações. Avaliemos bem, façamos essa noite um exame de consciência e se em alguma coisa tu estás sentindo-te reprovado, reconcilia-te com o Senhor depressa. Reconcilia-te com o Senhor bem depressa, para que não te falte as bênçãos de Deus, para que não te falte também a providência de Deus. Guardemos a palavra, Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos ajoelhados agradecer ao Senhor em santa oração. Amém. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Ó Deus maravilhoso, nós voltamos aos teus pés em santa oração nesse momento, findando, Senhor, esse santo culto, para agradecer-te pelas dádivas maravilhosas que recebemos das tuas mãos. O Senhor nos tem guardado e abençoado, e feito os nossos caminhos prósperos diante de ti. Faz, ó Deus, com que guardemos a tua palavra no nosso coração, que ela seja luz para nós, que ela seja, Senhor, caminho aberto para nós,
e que nós possamos todos sempre estar ligados no centro da tua vontade. Visita o teu povo, glória a Deus, visita a nossa casa e faz-nos, Senhor, crer na tua palavra, pois ela é escudo e broquel para as nossas vidas. Dá uma noite de descanso, de paz para a nossa irmandade, e onde quer que estejam, que sejam tocados pelo teu Espírito Santo. Todas essas bênçãos maravilhosas nós te pedimos, no nome de Jesus, que vive na sua glória para sempre. Amém. Louvado seja Deus, aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos cantar, irmãos, para despedir o hino 342. 342. Glória ao nome do Senhor. Que essa palavra, irmãos, possa estar nos nossos corações. Nós creiamos na salvação da nossa alma. É importante que a Irmandade preocupe-se com a salvação. Imagino que o povo de Deus, e eu estou incluso nesse povo de Deus, graças a Deus,
mas também tenho estado desapercebido quanto à salvação, quanto à vigilância, quanto ao temor, quanto à caridade, quanto a fazer o bem, a perdoar. E o Senhor manda a sua palavra, não para nos fazer mal, para nos fazer bem, irmãos, para nos ensinar, para nos instruir, para não deixar que sejamos acusados pelo nosso adversário e tenhamos uma vida quieta e sossegada na sua presença. Vamos fazer a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Lembrando a Irmandade que os dados bancários da CCA estão aí na descrição do vídeo, para você que quer contribuir com a obra de Deus. Ajude, irmão, nós temos essa reforma do Limão, a construção da igreja de Sorocaba, precisamos da ajuda da Irmandade. A nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br. Quero pedir também nas vossas orações em particular, que apresentem o meu cunhado, casado com a minha irmã, que foi acometido da Covid-19, é muito querido por todos nós, é como um irmão para mim, a quem eu amo muito, chama André Arbex. Peço orações por ele, para que ele tenha uma boa recuperação. Graças a Deus, está muito bem, quase que assintomático. Teve um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho de dor de garganta, mas já está melhor. Meus pais tiveram contatos com ele. Minha mãe e meu pai já são idosos. Meu pai é paciente oncológico, ainda que muitos anos atrás, mas já teve câncer. E estamos esperando os resultados para ver se eles também foram contaminados. Esperamos que não. Contamos com as vossas orações. Estendam as mãos, recebamos todos a santa paz de Deus, a graça de Jesus e a palavra estejam nos nossos corações. Amém, Jesus.